falando de orçamento, né? Quando eu olho o cenário, essas discussões em Brasília sobre isso, eu lembro daqui de Luiz Gomes. Existe um orçamento público, um orçamento participativo, que deveria estar funcionando muito bem em Luiz Gomes. Há uma previsão da lei orgânica do município que, quando eu fui vereador neste município, em 2009, 2010, 2011, em 2 mandatos, mas o primeiro foi em 2009, cuidei de apresentar aos colegas daquela casa a regulamentação, né, da matéria que estava na lei orgânica do município. E foi uma luta, né, uma dificuldade para implementar, e ainda hoje não caminha da forma correta. Infelizmente, né, eu conversando com o vereador Netinho esses dias, ele me adiantou que eles mandaram o projeto orçamentário para a Câmara, a lei orçamentária que deve ser votada até dezembro, sem que passasse pela discussão da comunidade, sem que as comunidades pudessem dizer se aprovava ou não daquela forma, se tinha alguma sugestão. Não escutaram a comunidade. Podiam até, eles não escutaram as comunidades. Eles podiam até argumentar de não fazer isso no período que a gente estava vivendo a pandemia. Nesse período, de fato, não ocorreu. Mas agora, sem pandemia, a prefeitura, mais uma vez, tenta burlar, ignorar as leis. Uma lei importante, como a do orçamento participativo, que escuta as pessoas, que conversa com as pessoas, que pergunta para ela onde ela quer que o dinheiro seja utilizado, a prefeitura não faz. O vereador Netinho, inclusive, disse que se posicionou contra, e a gente espera que eles recuem e coloquem essa discussão para que a comunidade possa fazer. Eles costumam fazer as coisas aqui na prefeitura, Naldinho, muitas das coisas que deveriam ser públicas, as discussões dentro de 4 paredes. E eu digo isso e eu provo essas situações que levam eles a tomar essas decisões dentro de 4 paredes. Por exemplo, as matérias sérias que precisariam da análise das comissões, muitas das matérias são encaminhadas para a Câmara Municipal em regime de urgência. E isso impede uma discussão, impede um caminhar dentro das comissões, faz com que de uma hora para outra a matéria seja votada, e seja votada numa reunião especial, uma reunião extraordinária. Quando, na verdade, o prefeito Tututa sabe, todos eles aí atrás sabiam, que a própria lei orgânica já prevê que, dentro do possível, as matérias devem ser colocadas para conhecimento da população antes de serem encaminhadas à Câmara Municipal. O que ocorre aqui em Luiz Gomes é que eles cegam para esse ponto da lei orgânica, faz de conta que não existe e manda em regime de urgência para que a população não possa acompanhar. Até porque, falando com o vereador Netinho também, ele disse que poucas pessoas acompanham presencialmente a reunião da Câmara. Quase ninguém. Ainda por outro, nem ao vivo a transmissão da sessão da Câmara ocorre como se fazia antigamente. Então o cidadão não sabe nem o que está acontecendo e não interage ou não participa de forma imediata das discussões que ocorrem naquela casa, porque eles gravam para colocar depois. Então eu já conheço esse jogo do sistema político que está aí, inclusive porque eles não gostam de transparência, né? Exemplo disso são os documentos que a gente pede a lei, com base na lei de acesso à informação, que eles não respondem. Então, se não quer discutir os problemas com a comunidade através do orçamento participativo, essa é a primeira prova de um grupo fechado, que tem medo, parece, do povo. Segundo ponto, se manda as matérias para a Câmara, as matérias mais sérias, geralmente eles têm enviado em regime de urgência, para que impeça o debate, que impeça a discussão. Se você pede uma informação que é legal, com base na lei de acesso à informação,
e eles não respondem, que precisa mais ser dito de uma gestão como essa, de um grupo político como esse, que barra as informações. É triste, mas infelizmente nem a justiça, parece que nem temer a justiça, isso eles temem. É porque parece que podem tudo. E com a justiça que nós temos, as denúncias chegam lá, passam 5, 6, 7, 10, 12. E depois nem sempre tem andamento, são arquivadas e o tempo vai passando e esse povo vai brincando com o cidadão. A verdade é essa.